Quando a gente pensa em Erebor, é comum lembrar imediatamente do Smaug, do Ouro e da jornada do Bilbo. Porém, a história da Montanha Solitária começou bem antes do Smaug chegar lá, e continuou muito tempo depois da morte dele também. Erebor foi fundada pelos descendentes de Durin depois que Khazad-dûm caiu, e acabou se tornando um dos maiores reinos dos anãos. Prosperou do lado da Cidade do Vale, foi destruída pelos Smaug e depois permaneceu décadas no domínio dele, até que finalmente foi reconquistada pelo Thorin. E mais tarde, já durante a Guerra do Anel, Erebor ainda teria um papel bem importante na luta contra o Sauron, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, só antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e se quiser mais vídeos assim falando sobre a história de reinos, comenta aqui embaixo. A gente já fez a história de Khazad-dûm e agora eu tô falando de Erebor. E pra gente entender essa história, precisamos voltar pro ano de 1980 da Terceira Era. Naquela época, os anãos de Khazad-dûm tinham escavado profundamente em busca de Mithril, porém acabaram despertando na ruína de Durin, um Balrog que havia sobrevivido desde os tempos de Morgoth. O rei Durin VI foi morto por ele e no ano seguinte seu filho Nain I também. Sem condições de conseguir bater de frente com Balrog, o povo de Durin abandonou Khazad-dûm. E foi desse exílio que nasceu a história de Erebor. Em 1999, Thrain I, filho de Nain, chegou na Montanha Solitária e fundou ali um novo reino. Erebor ficava ao leste da Floresta das Trevas e ao sul das Montanhas Cinzentas. E também ficava próximo da Terra dos Homens do Norte. Ao pé da montanha existia Vale, uma cidade humana que mais tarde teria uma relação bem próxima com os anãos. Durante as escavações, eles encontraram a Pedra Arcan, que é o coração da montanha. Eles identificaram na hora que era uma joia extraordinária, luminosa e se tornou de enorme valor para os anãos, tornando meio que um símbolo da realeza de Erebor. Porém, o primeiro período do reino de Erebor seria relativamente curto, digamos assim. Isso porque no ano 2210, Thorin I, filho do Thrain I, deixou Erebor e conduziu o povo para as Montanhas Cinzentas. Isso porque ele foi atraído pelas riquezas daquela região. E durante algumas gerações, os anãos realmente prosperaram ali. Porém, o problema é que as Montanhas Cinzentas também eram território de dragões. Esses dragões começaram a atacar e começaram a destruir os assentamentos anãos, e então, em 2589, o rei Dain I e seu filho Fror foram mortos por um grande dragão frio. Depois disso, o povo de Durin se dividiu. Gror conduziu uma parte dos anãos para as Colinas de Ferro e Tror, o herdeiro de Dain I, decidiu voltar para Erebor. Então Erebor voltou a prosperar, tornando-se novamente um grande centro de riqueza e artesanato. Seus anãos produziam armas, armaduras, joias e outros objetos que eram comercializados com os povos da região. A cidade de Vale prosperou junto, isso porque os homens forneciam os alimentos e outros produtos enquanto os anãos ofereciam suas habilidades de metalurgia e seus tesouros. E essa relação comercial acabou alcançando também os Elfos das Florestas das Trevas. Durante algum tempo, a região viveu em uma era de prosperidade total. A riqueza de Erebor, porém, acabou chamando a atenção de uma criatura que desejava tesouro acima de qualquer coisa, ele mesmo, o Smaug. E então, no ano 2770, o dragão chegou à região. Primeiro, ele atacou a cidade de Vale. O Senhor de Vale tentou defender a sua cidade, mas não conseguiu impedir a destruição. Depois disso, Smaug foi para Erebor. Os anãos foram totalmente surpreendidos e o dragão entrou na montanha, matou grande parte dos habitantes que lá viviam e então tomou posse de todo o tesouro. Entre os poucos sobreviventes disso estavam Tror, seu filho Thrain e o jovem Thorin. A partir daquele momento, Erebor deixou de ser um reino anão e se tornou o covil de Smaug. E toda a região em volta ficou conhecida como a Desolação de Smaug. Os sobreviventes começaram um longo período de exílio. Tror acabaria tentando retomar Moria, onde ele foi morto por Azog. E justamente essa morte provocou a Guerra dos Anãos contra os Orcs, travada mais ou menos entre 2793 e 2799. O conflito terminou com a Batalha de Azanubzar, onde eu já falei dela no vídeo lá de Moria, porém os anãos venceram e acabaram sofrendo grandes perdas.
O Thorin lutou nessa batalha e depois que ele teve o escudo dele destruído, ele usou um galho de carvalho para se proteger e foi justamente aí que ele ganhou o famoso apelido de Thorin Escudo de Carvalho. Porém, a vitória deles não foi a recuperação de Moria. Thrain II, filho de Tror, continuou vivendo no exílio. Inclusive, mais tarde ele tentou voltar para Erebor, mas foi capturado pelo Sauron lá em Dol Guldur. E foi justamente ali que ele perdeu o último dos 7 anéis dos anãos e morreu. Com isso, Thorin então se tornou o herdeiro legítimo da casa de Durin. O grande problema é que ele era realmente um rei sem reino. Erebor continuava ocupada por Smaug, e foi nesse período que o Gandalf percebeu um problema ainda maior. O Sauron estava recuperando o poder dele, e se o Smaug permanecesse vivo, ele poderia se aliar ou até mesmo ser usado pelo Sauron. Então todo o norte da Terra-média ficaria ameaçado. Erebor precisava ser recuperada, o Smaug precisava ser eliminado. Então, no ano 2941, o Gandalf encontrou o Thorin lá em Bree. O Thorin queria recuperar o seu reino e o Gandalf queria impedir que o Smaug tornasse uma arma ou um aliado do Sauron. Os dois objetivos estavam meio que em comunhão ali. Como sabemos, o Thorin reuniu 13 anãos e o Gandalf insistiu na presença de um hobbit que pudesse atuar como um ladrão ali. E ele era o Bilbo. A jornada de Erebor foi até que longa. A companhia enfrentou trolls, orcs, wargs, a dificuldade das montanhas nebulosas, as aranhas da Floresta das Trevas e o cativeiro dos Elfos da Floresta. O Bilbo encontrou um pequeno anel nessas cavernas. Pouco depois ele encontrou Gollum e usou o anel para conseguir escapar do Gollum. Até que finalmente a companhia chegou na Montanha Solitária no dia de Durin e descobriram a porta secreta. Bilbo entrou sozinho e no interior da montanha ele viu o Smaug, porém conseguiu roubar uma taça do tesouro. O dragão percebeu que alguém tinha entrado ali e roubado uma peça do seu grande tesouro. E após isso, Bilbo acabou conversando com o Smaug e conseguiu descobrir uma vulnerabilidade no corpo dele. O Smaug então levantou voo, isso porque ele acreditava que os Homens do Lago estavam ajudando os anãos. Seu objetivo era destruir a Cidade do Lago, que inclusive se chama Esgaroth. Já na cidade, o Bard, que era o descendente do senhor da Cidade do Vale, recebeu de um tordo a informação sobre o ponto fraco do Smaug. Então, com a última flecha negra, o Bard atingiu o ponto fraco do Smaug e o Smaug morreu. O corpo dele caiu sobre Esgaroth, destruindo assim grande parte da cidade, porém a morte dele não significava que Erebor estava livre novamente. Agora tinha começado uma nova disputa. Homens, elfos, todo mundo queria uma parte da riqueza ali. E os anãos queriam o tesouro só para eles. O Thorin se recusou a entregar o que ele considerava dele por direito. Enquanto isso, Dain Pé de Ferro, seu primo, vinha das Colinas de Ferro para ajudá-lo. Antes que o confronto começasse de verdade, o Bilbo tomou uma decisão. Ele havia encontrado a Pedra Arken dentro do tesouro e levou ela em segredo para o Bard e para os Elfos para que eles usassem na negociação com o Thorin. Para o Bilbo, ele fez aquilo para impedir uma guerra, porém para o Thorin pareceu uma traição e o Bilbo acabou sendo expulso. O problema é que chegou uma ameaça muito maior. Uma grande força de orcs e wargs lideradas pelo Bolg se aproximou da montanha. O exército dos anãos, homens e elfos tiveram que enfrentar um inimigo em comum, e assim começou a Batalha dos 5 Exércitos. O Thorin saiu de Erebor para lutar, o filho e o Kili lutaram do lado dele, porém o Thorin acabou sendo gravemente ferido. Os seus 2 sobrinhos morreram na batalha e o Thorin também acabou não sobrevivendo. Porém, antes de morrer, ele se reconciliou com Bilbo, reconheceu que ele tinha dado mais valor para o tesouro, para o ouro, do que para a amizade, e reconheceu que essa amizade possuía uma importância muito maior. O Thorin foi sepultado lá em Erebor junto com a Pedra Arken e com a Orcriste, a espada. E bom, só um detalhe para quem só viu os filmes, a participação do Beor, o metamorfo que vira urso, no filme, na guerra, ele teve uma importância bem menor do que ele teve nos livros, isso porque nos livros, os orcs estavam praticamente vencendo. Ele foi essa virada que virou o jogo da guerra. No filme ele até chega para ajudar, mas eles não mostram o quão decisivo ele foi. Mas enfim, voltando para a história, depois do enterro do Thorin, o sepultamento dele, o Dain se tornou Dai II, rei sobre a montanha. A vitória permitiu que Erebor fosse reconstruída.
O Bard também reconstruiu a cidade de Vale, estabelecendo um novo reino dos homens. Porém, não é aqui que acaba a história de Erebor. Aqui era só um recomeço. Isso porque, sob o domínio de Dain, o Reino da Montanha voltou a prosperar. Décadas depois, aconteceu a Guerra do Anel. O Sauron enviou alguns mensageiros ao norte e tentou ganhar informações sobre os Hobbits e um anel. Também tentou convencer o Reino de Erebor a cooperar com ele, oferecendo até mesmo os últimos anéis dos anãos que ele tinha recuperado. Porém, o Dain recusou, e quando a guerra começou, o Sauron atacou os povos do norte também. Então Brand, o rei do vale, que era neto do Bard, enfrentou os homens do leste. Os inimigos eram bem maiores em questão de número, e Brand acabou recuando para Erebor. O Dain saiu para lutar do lado dele. E na Batalha de Vadli, no dia 17 de março de 3019, os 10 reis morreram. Brand caiu nos portões e o Dain morreu defendendo o corpo do seu amigo. Os sobreviventes acabaram se refugiando dentro de Erebor, resistindo ao cerco que estava acontecendo lá fora. Porém, enquanto isso, no sul, o Frodo e o Sam estavam chegando no final da sua jornada. Então, quando um anel foi destruído no dia 25 de março de 3019, Sauron caiu. A queda do Senhor do Escuro, com o tempo, também destruiu toda a força do exército que estava no norte. Os defensores de Erebor abriram o portão, e eles eram Bard II e Thorin III, o Elmo de Pedra, filho de Dain, e eles participaram da luta contra os Orcs. O que a gente sabe é que Erebor sobreviveu, Vale também. Depois da Guerra do Anel, Thorin III se tornou o rei sobre a montanha. O reino de Erebor continuou existindo como um reino anão independente, e manteve relações amigáveis com o Reino Unido de Aragorn. E aqui, meu querido, termina a parte mais detalhada da história que o Tolkien deixou pra gente sobre o Erebor. A Montanha Solitária atravessou a Terceira Era, marcada por muitas perdas e reconstruções. Foi fundada pelos descendentes de Durin depois da queda de Moria, foi abandonada em busca de riquezas e ocupada novamente. Depois foi destruída pelo Smaug, permaneceu décadas na mão dele, até que o Thorin recuperou e continuou existindo mesmo após a morte dele. Sempre com novos reis. Eu, Rafael, considero Erebor um dos principais reinos que o Tolkien usou para mostrar pra gente essa relação de poder e riqueza entre os povos. Eu quero dizer no sentido de como a riqueza e o poder pode alterar a relação entre povos, indo de amigos, aliados para inimigos. Até porque, como a gente sabe, o ouro de Erebor trouxe muita riqueza, amigo e prosperidade, mas também atraiu o dragão, orcs e muita disputa entre os povos. E no final, Erebor sobreviveu e reinou porque os povos que viviam ao redor dela foram capazes de lutar junto em momentos importantes, tanto lá na Guerra dos Cinco Exércitos, quanto na luta contra o Sauron. E é isso, meu querido, essa é a trajetória de Erebor. Se você gostou desse vídeo e quer mais estilos de vídeos assim, contando a história de cada reino, comenta aqui embaixo para saber qual é o próximo que eu devo trazer. E não se esquece de dar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais mesmo. E se puder hypar esse vídeo também, aparentemente é algo que ajuda muito o YouTube a identificar e divulgar esse vídeo para novos espectadores. Mas então é isso, meu querido. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus e fui!